اللهم أهله علينا. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sheikh. O senhor pode explicar pra gente o que são as mulheres no Islã? Bismillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah. Louvado seja Deus, Criador do Universo. Que a paz e a bênção de Deus estejam com todos os seus mensageiros e profetas, entre eles Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Muhammad, sobre todos os seus familiares, companheiros e seguidores até o dia de juízo final. A mulher no Islã, diferente do que nós vemos no Ocidente e em outras culturas, ela tem um status em parte dos direitos e obrigações iguais a dos homens. E outras são diferentes porque o Islã ele trata os diferentes diferentemente. Vamos começar primeiro pelo status da mulher. E infelizmente nós temos que falar sobre esse assunto e diferenciar entre a mulher e o homem, porque no Ocidente, em outras civilizações, outras culturas, trouxeram isso à tona. A mulher era oprimida e hoje em algumas culturas onde se dizem até muçulmanos, mas que não seguem o Islã, e existe alguma injustiça contra a mulher. O que nós vemos no Islã é Deus falando para o muçulmano. E aqui ele não diz homem, mulher, ele fala do muçulmano. Porque entra a muçulmana e o muçulmano em direitos e deveres, na religião em geral. Nas questões que são específicas de cada gênero, aqui Deus ele vai falando. Quando Deus ele quer falar da recompensa, da grandiosidade da recompensa, ele também chama a atenção. Por exemplo, na surata Al-Ahzab dos partidos, Deus ele vai citar Inna al-muslimina wal-muslimat, as muçulmanas e os muçulmanos, wal-mu'minina wal-mu'minat, e os fiéis e as fiéis. Depois falou sobre os que dão o zakat, que fazem, os doadores e as doadoras, os jejuadores e as jejuadoras, aqueles que se resguardam e aquelas que se resguardam, e assim por diante. Quando ele falou sobre a prática e a intensidade da recompensa, aqui Deus ele citou para demonstrar que todos têm da mesma forma, dependendo da sua conduta, dependendo da sua prática, cada um vai ter uma recompensa à altura daquilo que a pessoa pratica. Porém, se nós formos analisar item por item e detalhe por detalhe, vamos voltar para a questão do lugar mesmo da mulher, dos direitos e deveres da mulher no Islã. O Islã respeitou a mulher, ela enquanto criança. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele diz: quem tiver 3 filhas e cuidar delas da melhor forma possível, zelar por elas, educá-las, cuidar delas, der o carinho suficiente para elas, até que elas cresçam e se tornem adultas, elas serão a sua porta, a sua entrada no paraíso. Perguntaram, e 2? Ele falou, e 2? E perguntaram, e uma? Existe uma versão, né, um relato de que até uma filha, se o homem cuidar dela, zelar por ela. Por quê? Porque ela requer mais zelo, mais carinho do que o homem, do que o menino. E aqui entra a atenção, ela precisa de certos cuidados, ela precisa de maior atenção, ela precisa de maior orientação e assim por diante. Ela tem uma questão da carência maior do que do homem e assim por diante. O Islã zelou por isso. Por quê? Por que o Deus, por que o profeta, eles falam sobre o zelo pela mulher? Porque naquela época, e hoje também, porque a religião ela
é universal e eterna. Naquela época havia o tabu da mulher. E hoje também existe da mesma forma. Então o Islã veio como jurisprudência, como lei, para orientar os homens a zelarem pelas mulheres. Isso enquanto ela é criança. Enquanto ela é uma cidadã. Deus, no Alcorão Sagrado, ele chama pelas mulheres, e existe uma surata, existe um capítulo inteiro, um dos maiores capítulos do Alcorão, chamado An-Nisa, as mulheres, para chamar a atenção da importância da mulher, tanto na sociedade muçulmana quanto não muçulmana. A presença da mulher, dela ser educada, bem educada, dela ser bem orientada, de ser bem cuidada, porque ela é a base da sociedade. Como direitos civis, no Alcorão, na religião islâmica, a mulher, ela não precisa sair à rua, nem se manifestar, nem participar de movimentos feministas ou movimentos tais, políticos, tal, para resgatar os seus direitos ou exigir os seus direitos do homem. Porque não é o homem, dentro da religião islâmica, que detém esses direitos, mas é Deus. E Deus, quando Ele deu o direito para o homem, deu o direito para a mulher. E isso está nas orações, isso está na questão do zakat, a mulher dá o zakat para quem ela quer, sem a interferência do homem, sem necessitar pedir orientação ao homem. Dinheiro dela, ela faz uso dele e faz o zakat para quem ela achar. Ela pode até pedir orientação ou pedir. Agora, por lei religiosa islâmica, ela não tem que recorrer ao homem para que ele permita ou não que ela dê o zakat. É uma obrigação dela e ela está fazendo o papel, utilizando, né, fazendo uso do seu direito civil e religioso, né? Quando a gente fala civil, na realidade é o direito dentro da sociedade de uma pessoa coerente, uma pessoa de responsabilidade, uma pessoa, um cidadão perante a lei de Deus. Ela tem o direito ao voto igual do homem e ela não teve que sair à rua e exigir esse direito, porque não era o homem que detinha esse direito. Ela foi, ao dar esse direito ao homem, foi dado também à mulher. E o voto dela, há 1400 anos atrás, é 1 por 1, igual do homem. É só fazer uma comparação com o Ocidente. A partir de quando que a mulher ela teve o direito de votar em um voto igual do homem, não metade. Além disso, vamos para uma outra questão, já que é de direitos, vamos falar sobre a questão do direito à herança. A mulher, ela tem o direito à herança, já no Alcorão Sagrado, Deus estabelecendo isso. Também ela não teve que ir à justiça ou ir aos homens, fazer movimentos feministas, sair e exigir, fazer passeatas, queimar sutiã, roupa íntima, exigindo nada disso. Pelo contrário, Deus estabeleceu. E o direito dela à herança, alguns podem dizer, mas vale o direito da mulher da herança é metade do homem. E isso é de fato, isso é verdadeiro. Por quê? Porque no Islã, o homem, é obrigação do homem sustentar a mulher. Ele como marido, ele como pai, ele como filho, ele é obrigado a sustentar a mulher. Então, o homem, quando ele vai para trabalhar, é obrigação dele trabalhar e trazer o sustento para casa. E é obrigado a dividir com a esposa. Por quê? Porque o sustento do homem, na realidade, o sustento nós dividimos em 3 partes. A religião, ela vê o sustento em 3 características. O sustento financeiro, material, que é o mínimo desses 3, é obrigação do homem.
Ele tem que buscar, trabalhar, trazer e sustentar sua família. A segunda questão é o sustento intelectual, que é por isso que a mulher ela não é obrigada a ir à mesquita nas orações da sexta-feira, em nenhuma oração, ela não é obrigada a ir, mas é obrigação do homem ir. Por quê? Porque ele tem que ir, adquirir conhecimento, voltar para casa e trazer esse conhecimento de volta. Se ele não fizer isso, ela é obrigada a sair da sua casa e ir buscar esse conhecimento, porque a família necessita, os filhos necessitam de conhecimento. Alguém tem que fazer esse papel e trazer esse conhecimento. O sustento intelectual é do homem. Se ele falhar nisso, a mulher ela tem que ir buscar esse conhecimento, ou ele tem que providenciar alguém que venha e ensine a esposa e a família. E o terceiro sustento é o sustento emocional. É o carinho, é a atenção, é a carência que o homem ele tem que dar, fora as outras questões relacionadas ao convívio matrimonial. Portanto, o sustento físico, material, né, é a obrigação do marido. E a mulher? A mulher ela tem o direito de trabalhar. Não é obrigação dela trabalhar. Não é obrigação dela sair e ir buscar o sustento. Isso é obrigação do marido. Porém, se ela trabalhar, se ela tiver um negócio, se ela tiver um lucro, o lucro é dela e ela não é obrigada a dividir com o seu marido. Mesmo o marido sendo pobre e ela sendo rica, ele não tem direito na riqueza dela. O homem não pode pagar zakat para a sua esposa, porque é obrigação dele sustentar a esposa. Se ela estiver pobre e ele estiver rico, significa que ele está sendo injusto, ele não está dando o direito dela, não está sustentando a sua esposa. Agora, o contrário pode acontecer. A mulher, a esposa rica e o marido pobre. E aí a esposa, por ela não ser obrigada a sustentar o marido, ela pode pagar o zakat para o seu marido. E se ele quiser do dinheiro dela, ele terá que pedir emprestado, ou ela dar. Por livre e espontânea vontade, ele não pode obrigá-la, ele não pode oprimi-la, ele não pode fazer chantagem para adquirir desse dinheiro. Aqui, o que tem isso a ver com a herança? Tem tudo a ver. Por isso que a mulher ela recebe metade da herança do homem, porque o homem ele tem que dividir com a sua família, com a sua esposa, ele tem que sustentar. A esposa, quando ela recebe, ou a mulher, quando recebe a herança, ela recebe líquido, ela não tem que dividir com ninguém. No final, elas por elas, é igual. Uma outra questão também, que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, a religião falou sobre a questão da mulher casar com quem ela quiser, contanto que ele seja muçulmano. Isso é imprescindível porque não é o homem que colocou essa regra, foi Deus que colocou essa regra. Ele tem que ser muçulmano. Por quê? Por uma questão de sintonia, por uma questão de estabilidade, por uma questão de respeito. Imagine um homem não muçulmano casando com uma muçulmana e ela não quiser cozinhar, fazer carne de porco e ele querendo comer carne de porco, ou querendo trazer bebida para casa e ela não puder, não aceitar, ou ela quiser usar o hijab e ele não aceitar, não quiser andar, e qual legislação que pode obrigá-lo a respeitar a religiosidade dela? Se ele não for muçulmano, a religião islâmica, a Sharia, não tem como obrigá-lo a respeitar o direito da esposa. Agora, uma não muçulmana, contanto que seja judia ou cristã, ela pode casar com um muçulmano. Por quê? Porque ele, perante a religião, a Sharia, ele é obrigado a respeitar a religiosidade da esposa, ela não sendo muçulmana, sendo judia ou cristã. E outras questões, tantos direitos. Vejam a mulher como mãe. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, ele diz: o paraíso está sob
sob, debaixo, os pés das mães. Veio um homem para o profeta e disse: aconselha-me, ó profeta de Deus. Ele disse: quem que merece mais a minha companhia nessa vida? Quem que eu tenho que acompanhar mais nessa vida? O profeta disse: a sua mãe. Ele disse: depois dela, a sua mãe. Ele, pela terceira vez, falou: e depois dela? O profeta disse: a sua mãe. E ele disse novamente, pela quarta vez: e depois dela? Ele disse: o seu pai. Então, a religião já mostrou o valor da mulher, a importância da mulher. E no último discurso do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus seja com ele e com os demais profetas, no Hajj que ele fez, tinha 100 mil peregrinos, 100 mil muçulmanos em Meca, em Arafah. Quando ele subiu ao monte e fez o discurso da despedida, ele começou: "Stawsu bin-nisa'i khayran", aconselho-os o bom trato às mulheres. Basta isso. Então, onde está a questão de maltratar, que a mulher é menos, é mais? Todos perante Deus somos iguais. Deus no Corão Sagrado, ele fala: "Ya ayyuhan nas", ó seres humanos. Ele não falou só com os fiéis muçulmanos, ele falou com todos os seres humanos, muçulmanos e não muçulmanos. "Em verdade vos criamos de macho e fêmea, e vos fizemos tribos e nações." Para quê? Para que se conheçam, para que se reconheçam, para que se encontrem, para que troquem ideias, para que troquem informações, para que se conheçam e saibam que o mais generoso, o mais nobre perante Deus, não é perante as pessoas, perante Deus, esse é o mais importante. Quem é o mais honrado perante Deus é o mais temente a Ele. Quando a gente fala temente, quer dizer o mais adorador a Ele. Quem se aproxima mais através, não só da fé, mas também da prática. Quem se espelha mais na conduta do profeta, sallallahu alaihi wasallam. E se a gente for falar só das mulheres, vejam Surat An-Nur, a surata da luz, né? Tantos ensinamentos. Ensina como os filhos tratam os pais, as mulheres, e assim por diante, tanta coisa. O Alcorão é cheio, que precisa de um olhar mais aberto para ler essas coisas. Se a pessoa for ler com muitas indagações, não é indagações na realidade, mas com muito preconceito, ela não vai enxergar nada. Ela tem que enxergar, buscar conhecimento, e ela vai encontrar muito conhecimento. A situação, o status da mulher no Islã, uma situação simples. Nós muçulmanos somos obrigados a respeitar todas as religiões. Eu posso discordar das demais religiões, e as demais religiões, os demais religiosos podem discordar da minha religião. Isso aí é do ser humano, cada um tem o seu livre-arbítrio, e isso é de direito de expressão, aí que existe direito de expressão. O que não é direito de expressão e não é direito de ninguém desrespeitar o outro, desrespeitar a religião do outro, aí já não é mais direito de ninguém, porque a base da harmonia, da convivência harmoniosa é o respeito. Quando a gente fala justiça, respeito faz parte da justiça. Se eu não te respeitar e você me respeitar, como é que vamos conseguir conviver? E para a gente conhecer o que é justo para o outro, o que é justo para mim, eu tenho que conhecer o outro, e o outro tem que me conhecer. Saber quais são os meus parâmetros. Perguntam, às vezes, que a religião islâmica oprime a mulher. E quando essa palavra de opressão, na realidade é um marketing negativo que querem colocar sobre a mulher muçulmana. E aí traz um símbolo chamado hijab, que é o véu da mulher,
que a mulher muçulmana usa, e dizem que isso é um símbolo de opressão. Nada mais injusto do que essa alegação. Por quê? Porque fica uma pergunta na minha cabeça: quem injustiçou Maria, mãe de Jesus? Alguém imagina a Virgem Maria sem o véu? Por que injusto? Porque o Ocidente hoje quer dar o direito da mulher se despir, tirar a sua roupa, mas não quer dar o direito dela se vestir. Se a mulher tem o direito de se despir, por que ela não pode ter o direito de se vestir do jeito que ela quiser? Uma outra questão. A época da revelação do Alcorão Sagrado, havia naquela época ainda um concílio. E discutia-se nesse concílio se a mulher tinha alma ou não. Se a mulher tinha alma ou não. Chegou-se à conclusão que ela teria alma, mas ela é inferior ao homem. Isso nunca houve no Islã, porque não é o homem que decide essas coisas. Deus não deixou que o homem decidisse essas questões. Ele já revelou no Alcorão. As coisas básicas, as coisas que não tem discussão, Deus já colocou às claras. E o profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, foi enviado e já esclareceu melhor ainda, né, ou mais ainda, né, essas questões. Então, questões básicas, princípios básicos, alicerce, isso já está definido por Deus. Ficam as questões secundárias, e aqui vêm os sábios e vão discutir as questões secundárias que não afetam a estrutura do Islã. E aí você tem as 4 escolas e outras escolas, e vêm os sheiks, mais tarde vão discutir, e surgem coisas mais atuais, e aí vão voltar para a religião, e vão ver comparado, ou fazer uma analogia, para decidir isso, qual o status dessa questão nova que apareceu agora, que uma inovação que aconteceu na tecnologia ou na ciência e assim por diante. Por quê? Porque o Islã ele tem uma base sólida, não tem como errar. Por quê? Porque ela tem parâmetros claríssimos, referências claras, não tem como fugir delas. Vão ter todo muçulmano, daqui até a eternidade ele vai ter que retornar a elas para saber se isso pode ou não. Quando falo muçulmano, é a mulher e o homem. Quando se fala 5 orações diárias, fala-se do homem e da mulher. Porém, nas questões de adoração, nós temos uma separação aqui. Existem algumas regras, exceções, que cabem à mulher e não cabem ao homem. E às vezes cabem ao homem e não cabem à mulher. Por exemplo, a questão da oração. O homem, 7 dias por semana, todos os dias, ele tem que rezar 5 vezes ao dia. E não tem época, feriado, ou não tem como, vai ter que rezar. Isso é obrigação por Deus. A mulher já não. Ela tem alguns períodos que ela está isenta da oração e ela não tem que repor. Por exemplo, no seu ciclo mensal, ela é obrigada a não rezar, porque a adoração a Deus, nesse momento, ela deixar de rezar. Como nos momentos, nos outros dias, ela é obrigada a rezar, e ela rezando, ela está obedecendo a Deus, ela deixando de rezar nesse período, ela está adorando a Deus. No período menstrual dela, ela não pode jejuar. E deixar de jejuar é uma adoração a Deus nesse período para ela.
sendo que a oração ela não tem que repor e o jejum ela terá que repor. Se ela tiver pós-parto, também a mesma coisa. E assim por diante. Então, essa da questão, quando falamos que a religião ela trata os diferentes diferentemente. Uma questão de atender a mulher nos seus aspectos físicos, psicológicos, emocionais e também do homem. Agora, de forma espiritual, não tem diferença nenhuma. Quando Deus fala sobre o paraíso, ele fala muçulmano em geral, porque está englobado o homem e a mulher. Não existe diferença alguma. Pelo contrário, quem é o mais adorador, mais honrado perante Deus é o mais adorador a Ele. Homem ou mulher? São algumas questões sobre a mulher. Lógico, se nós formos falar, temos ainda a questão, por exemplo, sexual. Vida íntima. E dentro da religião islâmica nós não temos tabu contra isso. Enquanto outras culturas têm tabus, falam... nós temos a educação sexual dentro do Alcorão, ensinamos a criança desde pequena, desde os 2 anos, já existe uma educação sexual. Nós não temos tabu. Tudo com o devido respeito, tudo dentro do ambiente de respeito. A mulher muçulmana, dentro da religião islâmica, o sexo, por exemplo, entre o casal, dentro do matrimônio, ele não é simplesmente com a finalidade de procriar. Pelo contrário, é dada a liberdade de ter prazer. Simplesmente pelo fato de ter prazer. Não há problema nenhum, porque são questões entre o marido e a mulher, e uma das questões do casamento é a questão também de ter prazer, de forma lícita, de forma permitida. Mais do que isso, o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, ele fala, orienta os homens, que também da mesma forma como ele teve prazer, que ele também conceda o prazer, que ele também ajude a sua esposa a ter prazer. A educação sexual, a educação matrimonial, a educação familiar, a questão da estrutura familiar, a questão da preservação da identidade da mulher, a questão da preservação dos direitos dela e também que ela haja com os devidos deveres também, está tudo estabelecido dentro do Alcorão Sagrado. Quer dizer, não existe nada oculto, pelo contrário. Talvez as pessoas estejam fechando seus olhos, porque a religião era um livro aberto, o Alcorão está aberto, a Suna do Profeta está aberta. Só pessoas realmente que têm falta de conhecimento, ou que têm conhecimento, mas têm maldade, têm preconceito, discriminação, eles fecham esses livros e falam, esse livro não existe, isso não existe. Existe aquilo que eu quero colocar. A minha ignorância, né? a minha falta de conhecimento ou o meu preconceito. Não, esse vai ter que prevalecer. Aí eu não tenho o que fazer. Ninguém vai poder fazer nada, senão a própria pessoa que vai poder, ela primeiro, tirar essas vendas dos olhos e da sua mente. Quando fala que a mulher coloca o véu, isso encobre o intelecto dela, é porque a pessoa não conhece um pouco de ciência, né? Não conhece um pouco de biologia, não conhece, não sabe o porquê que o véu é usado. A mulher não deixou de ser mulher porque ela colocou o véu, ou ela passou a ser menos inteligente porque ela cobriu a cabeça. Acredito que ela passa a ser menos mulher e o ser humano passa a ser menos ser humano quando ele perde a sua consciência. A sua consciência, por livre e espontânea vontade, através da bebida, através das drogas, através da ignorância, através dos preconceitos, da discriminação,
Aí a pessoa assim, ela passa a ser menos ser humano, e o homem passa a ser menos homem, e a mulher passa a ser menos mulher. Mas a religião, principalmente no meu caso, a religião islâmica, ela veio para enobrecer o ser humano e enobrecer a mulher. A mulher, ela tem que ser vista pela sua conduta, pelo seu comportamento, pelo seu valor interior, e não simplesmente pelo seu corpo, uma tentação para vender produtos, para ser carro-chefe de propagandas, papel higiênico, pasta de dente, chuveiro e assim por diante. A mulher, o local dela, a importância dela dentro da sociedade é muito mais elevado do que isso. Aí sim é desrespeitar a mulher. E o Islã veio para tirar a mulher dessa posição, para elevá-la. Cher, me explica então também a importância das 5 mulheres mais importantes no paraíso. O profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, ele fala sobre, 4 mulheres que são completas sobre a face da terra, né? Mulheres nobres que viveram sobre essa terra, nesse mundo, e que foram exemplos a serem seguidos. Ásia, que era a esposa do faraó, que enfrentou o faraó, que criou Moisés. Ela enfrentou o faraó e foi punida, ela foi perseguida, ela foi torturada por conta disso, e mesmo assim ela permaneceu e serviu de exemplo para outras mulheres. A segunda, Maria, mãe de Jesus. Também, se nós formos ver, cada uma ela teve um comportamento, ela teve atitudes, essas mulheres foram exemplos de fato, e são exemplos a serem seguidos, de perseverança, de maturidade, de visão, de paciência, perseverança. Maria, mãe de Jesus, foi acusada de tudo, até hoje é acusada de adultério, e ela permaneceu firme, acreditou na palavra de Deus, seguiu a vontade de Deus, sem desespero, confiou em Deus. Imagine outras mulheres no lugar dela. O sopro de vida no ventre dela, sem que nenhum homem tocasse nela. E aí, ela enfrentou o seu povo de cabeça erguida, esperando a inocência de Deus, Deus inocentá-la perante, e foi o que aconteceu. Imagine essa estrutura emocional de Maria, exemplo de mulher a ser seguido, mãe de um grande profeta. A terceira, Khadija. E Khadija aqui ela quebra todos os tabus de uma época onde, quando falam de mulheres, falam de opressão, falam uma mulher, ela era empresária, ela era viúva 2 vezes, já mãe de filho, rica dentro do seu povo, e tinha um funcionário, Muhammad, um funcionário que ela viu nele todas as características positivas de um marido. O que uma mulher busca de características do marido, ela viu nesse rapaz. Por que rapaz? Porque ela tinha 40 anos e ele tinha 25 anos.
uma mulher empresária buscando a felicidade, já viúva, já experiente, não se importou com os tabus, não se importou com nada. Ela teve a iniciativa, porque se fosse ele, poderiam acusá-lo de golpe do baú. Ah, ele seduziu e tal. Não, ela foi e abriu caminho para casar-se com ele. Pediu ao tio dela que intervisse. Demonstra o quê? Que ela não estava preocupada com o olhar dos outros. Ela estava preocupada com a felicidade dela. Ela viu uma pessoa correta e foi atrás. E não é vergonha do pai buscar um bom partido para sua filha. Não obrigar, mas indicar. E isso é comum. As amigas indicam para as amigas, os amigos indicam, os irmãos indicam, e isso é uma coisa natural. Qual a vergonha do pai também indicar um bom partido para a sua filha? Não diminui da filha em nada. Infelizmente, nós vivemos tabus hoje no Ocidente muito grandes, mas a gente não percebe. A gente sempre tem um olhar para os outros, a gente critica os outros, mas esquecemos que nós também temos tabus e nosso telhado também é de vidro. E o que acontece? Khadija vai, pede, através do seu tio, pede Muhammad em casamento. Ele não era profeta ainda, dos 25 até os 40 anos, porque ele, aos 40 anos que foi nomeado, ele passa a ter essa missão de profecia, mas dos 25, um jovem, um marido exemplar, e assim por diante. Khadija também foi uma grande apoiadora, mesmo depois do profeta ser nomeado profeta, aos 40 anos, ela esteve firme ao lado dele, o ajudando a seguir o seu caminho, a divulgar essa religião. E a quarta mulher, Aisha, que através dela, e muitos falam, Muhammad, que muitas mulheres virgens, tá? Pelo contrário, todas as mulheres com que o profeta Muhammad teve matrimônio, todas não eram virgens, a não ser a Aisha, que era virgem. E ela era jovem, porque depois da morte do profeta, as pessoas, os grandes companheiros, vinham ter aula com Aisha. Ela que passou a ser a professora de todos os companheiros. Sempre que tinha alguma dúvida, o pai dela, quando tinha alguma dúvida, recorria a ela, porque ela que convivia mais com o profeta e ela sabia da intimidade do profeta. As pessoas que queriam saber como que o profeta agia na sua intimidade, recorria a Aisha. Os grandes sheiks, os grandes líderes, querendo saber como agia o profeta, o que ele disse sobre isso ou sobre aquilo, vinham até a Aisha, e a Aisha dava as aulas, e ela era uma das grandes precursoras dessa religião e dos hadith do profeta, da sunna do profeta, foi através de Aisha. Então, essas mulheres foram mulheres sublimes, que merecem serem seguidas, seu exemplo ser seguido. Imagine homens vindo até uma mulher para aprenderem. Dentro do Islã não tem essa questão. Tem quem conhece mais ensina quem conhece menos. A questão do hijab, o hijab ele é para o homem e para a mulher. As pessoas podem até tomar um susto, como para o homem? Hijab, a palavra hijab é uma cortina que você coloca entre a pessoa e a cobiça da outra, entre a tentação e a cobiça.
O homem, ele tem que cobrir uma parte do corpo e essa parte ela não pode ser exposta. Ele tem um comportamento. O hijab é um conjunto de atitudes. As pessoas, muitas vezes, elas acabam resumindo o hijab na vestimenta. E o hijab é muito maior do que isso. A vestimenta ela é uma parte. Né? O véu, né? A vestimenta ela é uma parte do hijab. O hijab tem a ver com a conduta, o comportamento da pessoa. É um símbolo também, né? Uma prática religiosa de retidão, de recato. Mas não adianta usar o véu, usar uma roupa larga e andar de uma forma insinuante. Está indo contra o hijab, não está praticando o propósito do hijab. Na realidade, como eu disse, é um conjunto. E o homem, ele tem um comportamento que tem que ser adequado, e a mulher também. Além disso, a mulher ela não pode, ela é proibida de tentar os homens alheios, e o homem, ele é proibido de cobiçar a mulher alheia. Então são dos dois lados, não é só a mulher que tem que se cuidar, e não é só o homem que tem que se cuidar, os dois têm que se cuidar, e um cuidar não só dele, mas também que o outro não caia no erro, não o tente, e para que ele também não cobice, e ele não cobice, para que também não, e assim por diante. Quanto à questão por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele proibiu uma mulher que usasse perfume, né, para que os homens cheirassem, né, sentissem esse perfume. Também proibiu que a mulher andasse com pulseira nos tornozeleira, não sei como é que chama, mas aquelas pulseira, mas é de tornozelo, que faziam com chocalho, né, e ao andar fazia barulho e chamava a atenção dos homens. Isso é proibido. Por quê? Porque aqui a intenção é o quê? Chamar a atenção, tentar. Então vamos ter que voltar ao princípio, que o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz: "Innamal a'malu binniyat". Em verdade, todas as ações são de acordo com as suas intenções. Então a intenção é fundamental em tudo que nós estamos falando. A pessoa andando certinho e tal, mas a intenção dela é tentar, pronto, já está proibido. Por quê? Porque ela tem a intenção de tentar. Então temos que começar pela nossa intenção e depois a vestimenta e como vestimos. Colocar um véu na cabeça e usar roupa justa, calça justa, camisa, blusa justa, mostrando, definindo o corpo, está totalmente desconforme o hijab, o propósito do hijab. O hijab não é só um véu para cobrir a cabeça, é todo o conjunto. A forma de andar, o que falar, o olhar, o ouvir, o gesticular, a postura, tudo isso faz parte do hijab. Quanto à cor da roupa, de acordo, a religião islâmica, ela disse, de acordo com a cultura de cada local. Cor e forma. O importante é que atenda o propósito do hijab. Atender o propósito, se ela vai usar burca, se ela vai usar abaya, se ela vai usar jilbab, se ela vai usar, isso volta para a mulher e para a cultura local. E a cor. Em alguns lugares usam só preto, em outros lugares usam colorido. Se usar preto fica diferente. E o profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, com os demais profetas, ele disse: quem usar uma roupa
para se diferenciar com a intenção. Aqui nós voltamos para a questão da intenção. Para se diferenciar dos outros, quer dizer, soberba ou algo, eu sou diferente, eu sou... Quem fizer isso, tanto o homem quanto a mulher, ele será cercado com o fogo do inferno. Chamado de Thiabu Shuhra. É uma roupa para se distinguir, para se diferenciar. Mas se diferenciar de uma forma soberba. Se destacar, né? Se destacar. Isso aqui, a religião islâmica, ela proíbe. Agora, a questão da cor, a questão... O que não for chamativo, o que não for para aquela localidade, capaz de lugares, a roupa das pessoas, o hijab das mulheres, a vestimenta, a roupa delas é colorida, vem uma pessoa toda de branco. Ela se diferenciou, ela se destacou. A religião islâmica, ela quer que todos vivam bem, dentro de um padrão, cada um com a sua identidade, porém sem que um se destaque por causa de... destacar por soberba, né? Agora, outra questão, olha, tem as mulheres que usam biquíni ou mini saia e a pessoa sai de hijab, fala, não, está se destacando. Não, pelo contrário, esse aqui que é o obrigatório. Esse destaque é permitido. O que não é permitido é a questão da soberba. Atendendo a questão da localidade. Em alguns lugares usa-se cores que em outros não se usaria de forma alguma. Até em alguns lugares umas cores são extremamente de bom gosto e outros são de extremo mau gosto. E a mulher, ela não tem que sair deselegante ou maltrapilha ou não, retidão ou recato, não, pelo contrário, ela sai bem vestida, porém de uma forma com retidão, com recato, com fé. E o essencial, a intenção. O que essa pessoa tem de intenção? Está se vestindo para quê? E o profeta, e Deus no Corão Sagrado, ele diz: "Fattaqullaha mastata'tum", e adore a Deus o máximo que puder. Cada um tem o máximo. Eu faço o meu máximo. E no final é a minha intenção que vai definir, porque Deus vê a minha intenção e me julga por ela também. Que Deus abençoe a todos. Oh my Lord, here I am, a beggar before you, reaching for your door, in complete poverty. All I have is my shame and humility, possessing nothing to hold, nor to mention even a begging bowl, a beggar slain from